Thaisa, traz um pouquinho de água pra mim aí. Vamos lá, gente. Gente, o que é que tá acontecendo aqui nesse ao vivo? Eu tô com o coração disparado. Tipo, sério. Eu nunca vivi uma experiência de live como essa que a gente tá vivendo aqui. Porque, primeiro, tá sendo algo catequético, né? É um ambiente onde a gente consegue aprender. Tá sendo um lugar de espiritualidade. Gente, tá assim, é a união de todas as coisas que a gente precisa pra viver. Eu tô tremendo aqui, ó. Eu tô tremendo. Cadê o Gabriel? Gabriel, meu filho, dá um oi aí. Gente, por que Deus me conectou ao Gabriel? Porque a gente precisa dar voz a pessoas como ele, cara. Precisamos. Chega de jovem que não quer saber das coisas. Ah, eu sigo Jesus, mas por que você segue Jesus? Você precisa saber quem ele é, por que você segue ele, por que você está na igreja de Cristo. E por isso que essa live é necessária. Envia pra galera aí, envia pra galera. Voltamos. Vai, Gabriel. Então, a gente estava falando, né? A necessidade, Tainá, de que a gente faça aquilo que a espiritualidade cristã oriental chama de cristificação, configuração. Existem algumas palavras em grego para falar sobre isso, mas não é o mais importante agora. O importante é a gente saber que dentro da espiritualidade existem vários caminhos. Existem vários caminhos de espiritualidade. Existem vários caminhos de seguimento de Jesus. O caminho, Tainá, que eu não somente acho que escolhi, o caminho que eu sinto que Deus me chama a realizar é o da cristificação, que é o que você está falando. O que é o caminho da cristificação? É a gente pouco a pouco ir se assemelhando a Jesus. É a gente pouco a pouco ir se tornando como Ele. Porque o desejo de Deus é, não nos esqueçamos, o desejo do Pai é nos transformar no seu Filho. Tainá, eu vou dizer uma coisa que eu sempre, antes de dizer, já peço desculpas, porque é estranho o que eu vou dizer, tá? Eu vou, meu Deus, de novo, a gente só faz de conta que só estamos eu e você aqui. Vamos lá. Eu tenho um grande desejo, Tainá, um grande desejo. Eu quero muito, quando eu morrer, quando eu chegar no céu, se Deus quiser, Ele vai me ajudar a chegar lá. Quando eu chegar no céu, eu já combinei. Com todo respeito a São Pedro, mas eu quero muito que Nossa Senhora me receba no céu. Quero muito. Tenho pedido muito a ela que na hora que eu chegar no céu, São Pedro esteja indo ali tomar um sorvete para que quem esteja na porta seja ela. E quero muito, Tainá, muito, desejo muito, quando eu chegar no céu e Nossa Senhora abrir a porta, ela tomar um susto. Eu quero dar um susto em uma surpresa em Nossa Senhora. Porque ela, olhando para mim, ela vai dizer: o que aconteceu? Eu acabei de ver meu filho lá dentro. Por que eu estou vendo ele aqui fora? Eu Meu quero Deus! muito, Tainá, muito. Quero Meu... muito dar essa alegria à Nossa Senhora. Quero muito dar esse prazer à Nossa Senhora de ter dois Jesus no céu, o verdadeiro e o falso, o original e o genérico. Aquele que é realmente Jesus e é aquele por imitação. Veja, pessoal, uma imitação fraca, uma imitação pouca, uma imitação débil, uma imitação limitada, mas uma imitação. Veja, eu e vocês, por mais que nós somos uns trapos, nós somos uns pecadores, nós não valemos coisa nenhuma. Mas nós temos que nos empenhar numa coisa, na semelhança a Jesus. Imaginem
a alegria. Eu vejo, Tainá, tantos jovens dizendo, né? Maria, Nossa Senhora, Maria, Nossa Senhora, Maria não está morta, Maria... E é verdade, tudo isso é verdade. Mas imagine, Tainá, se nós, jovens de hoje em dia, deixássemos as palavras e dessemos uma alegria concreta a ela. O que é que existe? Você estava falando da sua mãe agora há pouco. Qual é a maior alegria de uma mãe? É ter os seus filhos por perto. Qual é a maior alegria de Nossa Senhora? É ter Jesus em nós por perto. Imaginem a grandeza que seria um céu em que existe o Jesus de verdade e nós por participação. Agora, atenção, Tainá. Tem um amigo meu que tá falando assim, ele lembra do Henrique falando. Henrique, Ai, ele era muito amigo de Dom Henrique. Ele era Deus te muito ouça, próximo. Henrique. E a convivência, quando a gente convive muito com alguém, a gente pega traços dessa pessoa. Então, eu não tenho dúvida, Gabriel, que você carrega traços do Dom Henrique. Não tenho dúvida que você carrega o legado dele na sua vida. E é muito bom, dá vontade de chorar quando você fala da tua vontade de se parecer com Jesus. E pode ter gente que saiu dessa live e disse assim, ai, que pessoas arrogantes. Porque é muito estranho hoje desejar o céu. Quando o Dom Henrique foi ovacionado para ser santo, muita gente começou a falar, vocês estão exagerando. Sabe por quê, Gabriel? Porque é assustador hoje alguém ser santo. Então, eu tô toda, meu Deus, tô toda arrepiada aqui. Talvez Deus seja por queira. isso que você olhe para o Gabriel, você que está assistindo essa live, olhou para o Gabriel e falou, não é possível o que esse homem está falando. É possível. E você é convidado a viver a mesma coisa. A gente não está aqui para dizer que estamos na sétima morada e que De somos jeito nenhum. inalcançáveis. Nós estamos aqui para dizer que, como filho, você também é filho e você pode chegar nesse amor e nessa paixão que eu e o Gabriel tá relatando com as nossas misérias aqui nessa transmissão. Pessoal, tem várias coisas que eu gostaria muito de dizer em relação a tudo isso que Tainá falou. A primeira coisa é agradecer a generosidade de Henrique de dizer que lembra de Dom Henrique enquanto eu estou falando. Henrique, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem dera me aproximar minimamente de quem Dom Henrique foi. Quem dera, e é o que eu quero. Quantas vezes... Minha gente, meu Deus, Tainá, eu acho que a gente vai ter que fazer 50 lives, porque eu vou conversando contigo e vai vindo um monte de lembrança. Quantas vezes, Tainá, quantas vezes no hospital Dom Henrique foi me visitar e... Meu Deus, eu vou falar coisas muito, muito íntimas, tá? Mas é isso aí. Nós somos irmãos e eu não quero falar de mim. Eu quero falar de Dom Henrique e do segmento dele de Jesus Cristo. Quantas vezes eu estava no quarto, sentado numa cadeira, totalmente parado e cansado. Quantas vezes ninguém estava no quarto. Geralmente, Dom Henrique, pessoal, ele tinha uma autoridade tão bonita que quando ele entrava no quarto, as outras visitas, elas automaticamente pediam para sair. Porque elas sabiam que aquele momento era muito importante para mim, muito especial para mim. Quantas vezes, Tainá, Dom Henrique sentou do meu lado, começava a falar e depois de 2 frases eu começava a chorar, ele sentava, eu estava sentado na minha cadeira e ele sentava no apoio do braço da minha cadeira. Ele sentava, envolvia a minha cabeça nos braços dele, colocava no peito dele e dizia palavras que eu nunca vou esquecer e estão no coração entre eu e ele. E em outros momentos, Tainá, quantas vezes Dom Henrique olhava para mim e dizia, muita gente está falando, né, do dedo em riste dele. Quantas vezes ele olhava para mim e dizia, Gabriel, Deus é uma coisa séria. Gabriel. E por que eu quero dizer isso agora? Para ninguém imaginar que eu e você somos santos e perfeitos. Quantas vezes, atenção, Dom Henrique, quantas vezes ele olhou para mim e disse, meu filho, você é um homem bom e reto, mas você ainda não é um homem de Deus. Meu Deus. Você é um homem bom e reto, mas precisa se tornar um homem de Deus.
Tainá, primeiro, escutar uma correção de um homem de Deus é um privilégio. Pessoal, agradeçam a Deus todas as vezes que alguém corrigir vocês. A correção é o caminho para nós chegarmos ao céu. E eu estou dizendo isso a vocês para vocês perceberem que, em hipótese alguma, eu sou bom, perfeito e santo. Basta vocês perguntarem ao meu pai, à minha mãe, às minhas duas irmãs, às pessoas mais próximas. Façam uma entrevista com quem eu sou na minha intimidade e vocês vão saber que eu não sou nada de santo nem de bom. Mas estava lá Dom Henrique, no quarto, dedinho em riste. Gabriel, Deus é coisa séria. Gabriel, não adianta ser bom e reto, precisa ser um homem de Deus. E como é que nós nos tornamos homens e mulheres de Deus, Tainá? É nos aproximando de Jesus. A paixão... Eu vou dizer uma coisa, por favor, de muita intimidade, pessoal. Quantas vezes Dom Henrique ia conversar comigo, ele começava a falar de Jesus e eu via aquele homem de 55, 56 anos de idade, lágrimas correndo dos olhos, emocionado, porque ele falava do amor da vida dele. Pessoal, lembrem, a gente comemorou há pouco tempo Santa Maria Madalena. Existem duas palavras para falar mestre: Rabi e Rabuni. Todas as vezes que as pessoas falam de Jesus mestre, elas falam Rabi, Rabi, Rabi. Maria Madalena, quando ela vai até o túmulo e encontra o túmulo aberto sem o corpo de Jesus, Maria Madalena diz: onde está Rabuni? Rabuni não é mestre, é meu Senhor, Meu meu Deus! mestre. Gente, Atenção. peraí. Repete, Gabriel. Veja. Gente, não, pelo amor de Deus, assim, isso não é uma live, isso não é uma transmissão, isso aqui é uma mesa onde a gente está sentado e o banquete do Cordeiro está sendo servido. Então, pelo amor de Deus, não deixa isso passar. Eu quero que o Gabriel repita essa explicação entre os dois termos de mestre. Pode repetir, Isso. Gabriel. Existe Rabi e Rabuni. Rabi e Rabuni. Então, quando eu falo Rabi, e vocês vão lembrar, em vários momentos no Evangelho, as pessoas dizem Rabi, 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 mestre, mestre, mestre. Mas alguns autores falam de mestre, outros falam de senhor. Senhor e mestre, Rabi, são semelhantes. Maria Madalena, quando ela chega diante do túmulo, ela não pergunta onde está o Senhor. Ela pergunta onde está o meu Senhor. É o meu Senhor. E essa é a diferença, Tainá, de quem conhece Jesus na casca e de quem conhece Jesus no núcleo. Quantas vezes Dom Henrique me disse: Gabriel, dedo em riste para mim. Meu filho, conheça o caroço do cristianismo. Conheça o caroço da fé. Vá no núcleo da fé. Não fique na superficialidade, na casca. E o que você está dizendo desde o início, Tainá, é isso. Nós temos que convidar a geração de hoje, que segue Jesus, a entrar no caroço da fé. A entrar na relação íntima com Deus. A dizer como Maria Madalena: meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Então, eu e você, e as pessoas que estão aqui nos acompanhando, nós não somos santos. Nós não somos perfeitos. Está lá Jesus dizendo ao jovem rico: só um é totalmente santo. Só um é completamente perfeito. Só um. Agora, é verdade. Jesus nos chamou a essa perfeição. Jesus nos chamou a participar da santidade. Qual é a maneira, Tainá, que nós precisamos viver essa santidade? Antes de tudo, pessoal, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Antes de tudo, olhando para Jesus. Olhando para Ele. É Ele que encanta. É Ele que atrai. É Ele que é extraordinário. Quanto mais... Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós nos transformamos naquilo que nós olhamos. Querem ver um exemplo disso muito claro, Tainá? Se uma pessoa passa o dia inteiro vendo no Instagram hambúrguer,
hambúrguer, hambúrguer. No final do dia, ela vai querer comer o quê? Salada ou hambúrguer? Hambúrguer. Então, veja, nós procuramos e nós nos tornamos... E uma pessoa que olha o dia todo hambúrguer e come toda noite hambúrguer, ela pouco a pouco vai se transformando numa saúde de hambúrguer. Tá claro? Do mesmo jeito é no segmento de Jesus. Se nós olhamos para Ele, se nós procuramos Ele, nós vamos pouco a pouco, entre aspas, consumindo Deus, até que nós nos tornamos como Ele. Imagine, Tainá, a grande revolução que nós cristãos poderíamos fazer no mundo de hoje, se nós tivéssemos um povo de Cristos, se nós tivéssemos uma multidão de Cristos, se nós tivéssemos homens e mulheres Cristo. Imagine se nós tivéssemos Cristo novamente neste mundo. Cristo no ônibus, Cristo no cinema, Cristo na faculdade, Gabriel, Cristo na família. E vale lembrar que ele disse, não, isso não foi eu que tirei da cabeça, foi Jesus que disse. Ei, vocês irão fazer coisas maiores daquelas que eu fiz. Isso, perfeito. E veja, quer uma prova de que isso é verdade? As pessoas às vezes dizem, né? Ah, o evangelho é uma coisa metafórica, ah, o evangelho é uma coisa figurada, ah, o evangelho... Quer uma prova de que tem gente que faz as obras que Jesus fez e até maiores? Os santos. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem alimentou mais pessoas no mundo? Jesus ou Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá. Quem evangelizou mais pessoas? Jesus ou Santo Inácio? Santo Inácio. Meu Deus. Atenção! Quando Jesus diz, farão as obras que eu faço e ainda maiores, está provado. Isso acontece, são os santos. Os santos fazem as obras. Pessoal, quem curou mais pessoas e quem tirou mais endemoniados? Jesus ou Padre Pio? Padre Pio, tá lá, tá demonstrado. Nós temos os relatos. Significa então que Madre Teresa de Calcutá, Santo Inácio, Padre Pio são maiores do que Jesus? Não. É Cristo que faz essas coisas neles. Agora, mas, ó, Gabriel, por que tem gente que tá com raiva, né? Já brotou um sentimento de raiva quando você falou isso. Eu tenho certeza que teve gente que falou, ele tá louco. Mas, gente... É porque vocês ainda estão ligados. Olha que doido. Pega essa agora. Vocês ainda estão ligados à força humana. Vocês ainda estão ligados à vaidade das vaidades. Vocês ainda estão ligados ao eu. Vocês ainda estão dependentes de humanidade. E o que a gente está falando aqui é do cristão que é o Cristo. É do cristão que transfigura o Cristo na sua vida. E pode ser que seja pesado porque você ainda não entendeu isso e muito menos vive isso. E se a gente lê o Evangelho, mas não faz ele ser real na nossa vida e não valoriza quem fez ser real, a gente tá vendo tudo ao contrário. Porque aí eu toco numa palavra que eu quero que você fale sobre isso, Gabriel, que é: a igreja não precisa de revolucionário, a igreja precisa de santos. Por quê? Porque eu falei da Dona Maria, da Dona Raimunda, porque tem jovem que acha que a igreja vai ser moderna, vai ser atraente quando destruir todos os velhinhos que estão lá. Quando tirar toda a liturgia que está lá. Quando botar um telão de LED lá na paróquia. Quando destruir a arquitetura antiga e fazer algo moderno. Não é isso que vai mudar a nossa geração e as pessoas. O que muda continua sendo ele, com ele e para ele. Mas se eu não me tornar um com ele, de nada vale o que eu faço. É inválido e sem fruto, sem resultado. É só tempo perdido. Eu só queria que a minha geração entendesse isso. É só isso. Perfeito, perfeito, Tainá. E veja, é estranho que as pessoas, quando a gente diz, né, farão as obras que eu faço e ainda maiores, a gente acha estranho. Mas por que a gente não acha estranho quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é meu sangue? Pessoal, é palavra de Deus.
Veja, por que que a minha... Atenção, Tainá, veja como é estranho. A nossa geração, diante do Santíssimo, se ajoelha, adora e deve se ajoelhar. E deve adorar, deve. É nosso dever e salvação. Deve. Agora, por que é que eu e você nos ajoelhamos diante de um pão no ostensório? Porque Jesus disse, é o meu corpo. Agora, por que é que eu e você, nós, por que é que nós não damos a mesma importância quando Jesus diz, o que vocês fazem ao outro é a mim que vocês fazem? Meu Por que Deus. que a gente não dá a mesma importância quando Jesus diz, vocês podem fazer as coisas que eu faço e ainda maiores? Um bispo, amigo meu, me disse uma vez, Gabriel, muitas pessoas se ajoelham diante de Jesus Eucaristia, mas não amam o irmão acreditando que Jesus está nele, porque Jesus Eucaristia não fala mal de mim. Jesus Eucaristia não pisa no meu pé. Jesus Eucaristia está lá somente para ser adorado. Mas o irmão que está na minha frente, ele me incomoda. O irmão que está na minha frente, ele me irrita. Meu Mas Deus. Jesus disse claramente que ele está nas pessoas que estão ao nosso redor. Atenção! Se nós queremos ser coerentes, se nós queremos ser uma geração coerente com o Evangelho, do mesmo jeito que a gente reverencia e adora o Santíssimo Sacramento, e temos que fazer isso, do mesmo jeito, nós temos que pegar todas as outras palavras de Jesus e viver com a mesma seriedade. Se não, como nós estamos dizendo desde o início da nossa live, o nosso cristianismo não passou de palavras. Não passou de palavras. Então, se a gente quer passar da palavra à ação, João Paulo II, São João Paulo II, dizia claramente, existem duas caridades, a caridade das palavras e a caridade das obras. Porém, a caridade das obras é anterior à caridade das palavras. Aquilo que São Francisco dizia, testemunhar sempre, se for preciso, com as palavras. A vida. Para mim, Tainá, está muito claro isso. Para mim está muito claro isso. A maior contribuição que a nossa geração pode dar hoje, se nós queremos dar um testemunho hoje, a minha geração, a nossa geração é a geração da imagem, Tainá. Nós acreditamos naquilo que nós vemos, nós fazemos... Qual é a geração do selfie? Qual é a geração do compartilhamento? A nossa geração é visual. Qual é o maior testemunho que nós podemos dar hoje, se não mostrar visualmente Jesus em nós? Percebe o que eu quero dizer? É isso que nós temos que fazer. O nosso testemunho, a nossa maneira de anunciar Deus no mundo de hoje, não pode se contentar com palavras. O exercício para mim, Tainá, é assim. Agora que eu estou conversando com Tainá, eu preciso olhar Tainá como se fosse Jesus. Eu preciso falar como se fosse Jesus. Eu preciso gesticular como se fosse Jesus. Tainá precisa me escutar como se ela fosse Jesus e como se ela escutasse o próprio Jesus. As pessoas precisam participar dessa live participando como se fosse Jesus. Até que não seja mais Cristo trabalhando, seja Cristo trabalhando em mim. Não seja mais Cristo educando, não seja mais eu educando os meus filhos, seja Cristo educando os meus filhos em mim. Não seja mais eu na sala de aula, seja Cristo na sala de aula em mim. Tainá, eu sou professor, como eu disse lá no início. Toda vez que eu estou no corredor, não sei se tem algum aluno meu aqui, mas vai saber agora os meus segredos. Toda vez que eu estou no corredor para entrar em sala de aula, eu lembro, Jesus. Bons professores, eles têm muitos. O que eles precisam é de santo. Me ajude a entrar em sala de aula. Sim, Uau. dando bom conteúdo. Uau. Sim, fazendo o melhor profissionalmente. Mas lembrando sempre, Jesus, que não seja Gabriel ensinando, seja você ensinando em mim. Uau. Imaginem, Tainá, a loucura que nós faríamos nesse mundo se nós fôssemos um monte de Jesus. Santa Catarina disse isso. Jovens, se vocês forem aquilo que vocês... Atenção! Santa Catarina. Santa Catarina diz, jovens, se vocês forem aquilo que vocês devem ser, vocês tocarão fogo no mundo. É isso que nós temos que ser, Tainá. Um monte de Jesus. Gabriel, o X da questão é que o pessoal acha que precisa de um microfone ou de um posto para anunciar e para divulgar o evangelho.
Tem gente que faz uma pergunta frequente e eu fico até com vergonha de responder, porque realmente eu não passo por dificuldade na minha faculdade. Eu lido muito bem com o meu lugar, com o ambiente. Eu sou uma pessoa posicionada. E eu não encontro essas dificuldades que as pessoas me questionam. Ai, Tainá, você sofre isso, você sofre aquilo. Como é conciliar? Como é viajar e estudar? Eu fico chocada porque o povo acha algo sobrenatural. Gente, eu juro pra vocês, eu falo pra vocês abertamente aqui. Eu organizo o meu tempo. E eu digo pra vocês, ainda sobra tempo pra me passar umas horas aqui rolando esse feed inútil do Instagram, às vezes perdendo tempo. Então, mas a nossa geração, Gabriela, tá tão presa que ela acha que é impossível você fazer duas coisas, você ser um profissional e ser um missionário, porque uma coisa não é contraditória a outra. Isso, Olha isso. Exatamente. Elas são contrárias, mas não são contraditórias, Tainá. Perfeito o que você está dizendo. Perfeito, esse é o caminho. Pessoal, atenção, alô, acordem. Jesus passou 30 anos da vida dele numa carpintaria. Não foi no Instagram, não. Pedro, Mateus, um era pescador, o outro era cobrador de impostos. Eles estavam na vida normal deles. E Jesus, e é isso, voltando lá para o início da nossa live. Jesus, pessoal, quando ele nos chama, a alguns, ele pede que deixe a própria vida para segui-lo. E tem que existir. Se algum de vocês está escutando e sente isso, vá em frente, não tenha medo, vá em frente. Mas a maior parte será chamada a seguir Jesus usando as ferramentas que tem. Quando Jesus diz, Pedro, eu farei de ti pescador de homens, veja, Jesus está usando a ferramenta que Pedro tinha antes do chamado em função do chamado. Então, as nossas ferramentas humanas estão à disposição da nossa missão e não o contrário. Então, essas duas coisas não somente podem, devem caminhar juntas. Tainá, tá na hora de eu te fazer a segunda pergunta? Tá, faça pra gente Eu não quero perder essa oportunidade. Por quê? Vá, aproveite. Porque eu escutei numa outra live, e eu te disse isso assim, na beirada eu peguei, você falando que às vezes, você como mulher, uma mulher missionária, você sente um certo preconceito por ser mulher e por ser muito jovem. Eu queria te perguntar, Tainá, se você experimenta um pouco isso como cristã, mas não somente como cristã, porque a verdadeira humildade é aquela que reconhece tudo como dom de Deus. Não é aquela que diz, eu não sou, eu não valho nada. Não é, isso não é humildade. Humildade é reconhecer o ponto de partida. Deus é o ponto de partida. E Deus é o ponto de partida de um ministério muito fecundo, que é o que você faz. Então, não existe nenhum, como você bem disse, não existe nenhum glamour de Tainá. O ponto de partida é Deus. É Ele a origem de tudo. Ele é o princípio e o fundamento. Mas, você além de ser incoerente, para fazer essa experiência, você também tem um apostolado muito bonito e muito fecundo. Você tem sido chamada para falar muitas vezes e tem muitos seguidores aqui no Instagram. Eu queria saber de você, Tainá, se aquilo que a gente muitas vezes escuta, que existe um preconceito contra a mulher, o machismo e tal, se você já sentiu em algum momento isso, também entre nós cristãos. Se você acha que as mulheres, às vezes, dentro do cristianismo, também sofrem. Pelo amor de Deus, não é levantar bandeira contra nada nem contra ninguém, pessoal. Mas é só tentar entender assim, você já experimentou isso na própria pele? Eu acho que já ficou claro, quem tá aqui desde o início da live, que a gente não tá levantando nenhuma bandeira. A gente tá falando de Jesus aqui. E são assuntos que são válidos trazer. Gabriel, por incrível que pareça, hoje eu tava lendo a carta dos Timóteo, segundo Timóteo. E tem lá uma parte falando sobre a mulher. E aí, no estudo bíblico que eu tava fazendo, né, junto com o padre, ele falava do contexto daquela época. Do contexto daquela época, né? Porque assim, a gente traz raízes de um tempo, de tempos passados, onde a mulher sempre sofreu esse preconceito
e onde sempre tentaram calar a mulher de uma maneira errada, de uma maneira que não é a visão de Cristo, não é a visão de Jesus. E no estudo o padre dizia até assim: Tainá, do jeito que Deus, do jeito que Jesus queria igualar o povo naquela época, pagão e judeu, samaritano e judeu, grego, ele queria unir o povo e fazer com que os seus discípulos entendessem que o evangelho é para todos. Jesus sempre carregou essa mensagem. Gente, o evangelho é para todos. Do mesmo jeito, eu estou trazendo a analogia só para você entender. Do mesmo jeito, é o homem e a mulher. Deus fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Então, eu entendo como mulher, escuta o que eu vou falar, eu entendo como mulher o meu lugar de mulher. E eu sei que o homem tem o seu lugar de homem. Jamais, eu não nasci para ser homem, Gabriel. Eu nasci para ser mulher. E eu preciso fazer isso bem, de maneira, de acordo com aquilo que eu nasci para ser. Então, é errado quando a mulher, ela deseja ser e fazer aquilo que o homem, enfim, aí entra para bandeiras, para movimentos, sim. Não é a pauta. Eu entendo o meu lugar de mulher, entendo o lugar do homem. Mas, voltando para a pergunta, eu só quis contextualizar um pouco do assunto, que seria tema para umas 3 lives. E verdade. É um tema que eu ainda não tenho embasamento suficiente para defender uma tese. Estou estudando para isso. Como eu falei, eu só tenho 21 anos, então não exija que eu saiba de coisas que não competem ainda a mim. Até pela maturidade da idade. Mas, enfim. Eu já sofri, não só no âmbito cristão, como na faculdade, como na rua. A mulher... Gente, uma coisa que eu sempre falo, Gabriel. Um homem nunca vai saber o que é pedir um Uber e ter medo de entrar naquele Uber. Infelizmente, um homem nunca vai saber. Uma mulher, ela pede o Uber e ela já entra dentro daquele Uber pensando, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo? E isso aí eu volto para a tua fala. Como é que você não se compadece de alguém que sofre? Mulheres sofrem essa opressão todos os dias. Eu já recebi mensagens aqui no meu Instagram de cala a boca, menina, mulher não tem que pregar. Fique em silêncio. Pessoas que trazem contextos da Bíblia totalmente sem uma validade, sem uma coerência. Já aconteceu. Talvez você fique surpresa aqui e fale, Tainá, sério que já aconteceu? Já aconteceu. É impressionante, Tainá. É impressionante. Em eventos, de eu estar em eventos e eu senti o tratamento diferente. Eu senti o tratamento diferente, senti tom de voz diferente. Então, mas eu lido com isso muito bem. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou. Só que às vezes bate aquela tristeza. Só que o segredo para você entender a força da mulher que você é estar, como fala aqui em Pernambuco, arrodeada de homens de verdade. Quando você está rodeada de homens de verdade, você entende a preciosidade que é ser mulher. Ter um Gabriel na minha vida me faz entender o que é ser mulher. Que ele separa o tempo precioso dele, que o tempo é precioso, para fazer uma pergunta como essa. Quando eu expressei essa minha fala numa live, ele foi lá no meu WhatsApp, ele falou e ele demonstrou caridade com a situação. Eu preciso, gente, não de movimentos, não de bandeiras. Eu preciso de homens de verdade, como Gabriel, como tantos outros que estão à minha volta. Para dizer isso, e aí tem gente que fala, ai, Tainá, mulher não precisa de homem, não. Gente, peraí, baixa a guarda. A gente precisa uns dos outros. Calma. Você só tá se ferindo, só tá querendo chamar atenção, só tá querendo preencher um vazio aí que talvez foi o teu pai que deixou, talvez foi o divórcio que deixou. Então, calma. Mas eu
posso dizer para você hoje, o que me faz entender o meu lugar e a valiosidade que é ser mulher é ter homens que olham para mim e entendem esse valor. Porque é bíblico, né? Falando no contexto matrimonial. Mulheres, sede submissa aos seus maridos. Porém, entretanto, todavia, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Gabriel, eu te pergunto, como Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Exatamente. Eu aceito tranquilamente ser submissa a um homem que esteja disposto a morrer por mim. Perfeito. Tainá, eu vou lhe dizer uma coisa, Tainá. É mais fácil ser submisso do que morrer como Cristo morreu pela igreja. Aí, É bem mais fácil. aí, Gabriel, claro, como você fala tá aí, dizendo. você como homem, chega aí nesse ponto. E eu acho assim, Tainá, é como você está dizendo. Não se trata da gente dizer... pessoal, nós não... Pelo amor de Deus, em pleno século XXI, a gente não entender que existe preconceito, que existe violência contra a mulher, que existe... Tá lá o exemplo que Tainá falou, né? Ela vai pedir... Eu nunca, Tainá, nunca fui pedir um Uber e fiquei preocupado. Nunca. Nunca. Absolutamente nunca. Eu nunca passei na rua e fiquei preocupado de alguma mulher olhar para mim e querer me estuprar. Nunca. Nunca aconteceu isso. Mas eu conheço várias mulheres que me contam essa experiência sobre elas. Então, existe uma realidade difícil, existe uma realidade triste, existe uma realidade que nós precisamos lutar para combater. O que nós cristãos precisamos nos perguntar é o como combater isso. E a nossa maneira de combater é a luz de Cristo. E Tainá falou, Tainá, o que você disse é fundamental. Está lá São Paulo dizendo, em Cristo não há escravos nem homens livres. Não há mais gregos e não há mais judeus. Não há mais brancos e não há mais negros. Não há mais homens e não há mais mulheres. Gabriel, significa que não tem mais diferença? Não, o que São Paulo está dizendo não é isso. Existem as diferenças. O que Tainá falou. O homem é diferente da mulher. E homem e mulher se complementam. São João Paulo II. As pessoas falam de João Paulo II, de Bento XVI, mas nunca leram sobre eles. São João Paulo II tem uma encíclica chamada Mulieris Dignitatem. Leiam essa encíclica. Mulieris Dignitatem. É uma encíclica escrita nos anos 80, 90. E Tainá, parece que foi escrita agora, pra gente agora. Verdade. E o que é que João Paulo II diz? É que homem e mulher, eles caminham na complementariedade. Cada um tem um papel. Por exemplo, não adianta, Tainá, eu posso espernear, eu posso achar ruim, eu posso chorar, eu posso fazer greve de fome, eu posso me matar. Eu nunca vou conceber um filho dentro de mim. Nunca. Nunca. Eu posso me irritar o quanto eu quiser contra a natureza, contra Deus, contra o que quer que seja. Esse privilégio é feminino. Só a mulher tem o privilégio de conceber uma vida dentro dela. Então eu preciso valorizar aquilo que é próprio da mulher. E a mulher precisa valorizar aquilo que é próprio do homem. E nesse caminho, de novo, Tainá, contrários, mas não contraditórios. Novamente, homem e mulher são contrários, são diferentes, mas não são contraditórios. Então, e eu queria muito te agradecer, Tainá, por essa partilha. Amém. Queria muito te agradecer por uma coisa. Quantas mulheres, quantas meninas, quantas jovens, quantas mulheres, nesse momento, como cristãs e como católicas, acreditam que para elas serem mulheres, para que elas sejam católicas cristãs, coerentes com a fé, elas têm que ser submissas no sentido não evangélico. Elas precisam se massacrar, se castrar, se deplorar. Isso não, pessoal, não é verdade. Quantas vezes ao longo da vida de Jesus, Jesus se aproximou das mulheres e deu uma dignidade completa. Pessoal, eu disse lá no início, né? Eu estou fazendo doutorado em ciências da religião. Só uma religião, só uma, tem a audácia de dizer que existe a mãe de Deus.
Só uma. Só o cristianismo diz, Deus tem uma mãe. Só o cristianismo, atenção, só o cristianismo diz que abaixo de Deus há uma mulher. Atenção, pessoal, abaixo de Deus não está São Pedro, não está São Paulo, não está São José. Abaixo de Deus está uma mulher. Atenção, quando Deus quis se fazer carne neste mundo, minha gente, escutem o que eu vou dizer agora. Veio a esse mundo e quis se fazer carne, quando Deus quis se encarnar na humanidade, atenção, Deus não foi até a casa dos pais de Maria para perguntar se eles concordavam. Deus foi até uma mulher e se submeteu a uma vontade de mulher. Foi ela. Então, só o cristianismo dá essa grandeza à mulher. Nós precisamos recuperar essa grandeza da mulher e, como disse bem Tainá, juntos, homens e mulheres, precisamos sim dizer neste mundo de hoje que a mulher tem uma dignidade em si e que essa dignidade está em função de Deus. A verdadeira dignidade da mulher e do homem. A verdadeira dignidade da mulher e do homem está em Deus. Lembremos de Nossa Senhora. O que é que existe de mais moderno do que um Deus que bate na porta de uma menina e pergunta, posso? O que existe de mais moderno do que um Deus que, ao invés de perguntar o que os pais acham, pergunta à mulher? Ei, vocês estão lembrados que antes de perguntar a José o que ele achava, o anjo foi perguntar a Maria o que ela achava? Meu Deus, Atenção! gente! Então, o cristianismo, Tainá, e eu acho que a gente precisa começar a concluir, senão as pessoas vão expulsar a gente do Instagram. Eu tô com medo que as pessoas nunca mais queiram escutar a gente de tanto tempo. Mas por isso, Tainá, é extraordinário seguir Jesus. Aí é fabuloso. Eu concluo. Não existe movimento nenhum que dê dignidade à mulher mais do que o cristianismo deu e dá. Deu e dá. O resto é mimimi. O resto... Ó, uma coisa que eu vou ensinar pra galera aqui, Gabriel. Existe uma rede social chamada Twitter. E lá tem um monte de gente que não sabe de nada e fala como se soubesse de tudo. Aí os católicos que não lê um livro, que não lê o catecismo, que não sabe nada de igreja, vai. É tudo boi, vai atrás. Gente, para de ser Maria, vai com as outras. Vai estudar a igreja. Ai, Tainá, mas eu preciso do... Eu não vou nem falar o nome. De tal movimento para defender as mulheres. Você precisa do cristianismo. O cristianismo defende as mulheres. Gabriel, concluindo, eu queria falar uma coisa que o povo vai ficar de cara aqui. Muita gente vai pirar com o que eu vou falar agora. A gente não preparou essa live. A gente não conversou antes. A gente não fez um rascunho antes. E não que eu tenha alguma coisa contra rascunho, eu uso rascunho. Mas eu sempre falo, Jesus não andava com rascunho. Ele falava da mensagem que ardia no seu coração. Se a mensagem não arde no meu coração, ela nunca vai arder no coração do outro. Eu e o Gabriel poderia passar 5 horas aqui, porque a mensagem arde no nosso coração. Verdade. E pra gente não é uma obrigação, nem um fardo. É um prazer falar de Jesus. Então eu agradeço ao Gabriel pela sensibilidade e eu diria pra você, não se prepare, esteja pronto. Porque Deus vai bater a porta, assim como ele bateu na casa da Virgem Maria. E disse, ei, eu só preciso do teu sim. Jesus não precisa de nada além do teu sim. Tainá, como é que eu vou viajar às nações se eu não tenho um avião? Deus não precisa de um avião, precisa do teu sim. Tainá, como é que eu vou escrever um livro se eu não tenho um computador? Deus não precisa de um computador, Deus precisa do teu sim. São exemplos para chegar à tua realidade. Gabriel, faça suas palavras finais e muito obrigado, meu irmão, por esse tempo verdadeiramente de qualidade. Tainá, eu não tenho como lhe agradecer suficientemente. De coração, você me deu uma alegria hoje. Eu vou lhe dar um desafio.
da gente fazer um evento em Recife um dia, eu e você. Bora! Uma partilha, um evento fechado para 100 pessoas. Bora Pra lá. gente conversar. Vai ser um café com Tainá e Gabriel. Ah, Pra vai gente ser passar massa! um dia inteiro sentado com os jovens, com pessoas, homens e mulheres, que querem discutir, crescer juntos, divergir, compreender, entender. Então, vou lançar esse desafio pro Gabriel aí, se Deus quiser, pós-pandemia, vamos colocar no papel. Tainá, eu vou cobrar, viu, Tainá? Não me dê falsas esperanças. Olha, eu queria muito te agradecer. Eu tô achando que minha bateria tá ficando tão fraca que até é escuro aqui a imagem ficou. Eu queria muito, muito te agradecer, Tainá. Muito. Você, de coração, você me deu uma grande alegria. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu ia te dizer isso no WhatsApp daqui a pouco, mas eu queria muito, muito te agradecer por essa oportunidade, conversar com tantas pessoas que desejam Deus como a gente deseja, e te dizer uma coisa, Tainá, que talvez seja estranha por aqui. Eu ia te dizer no WhatsApp. Eu queria muito que você contasse comigo, porque eu olho para a sua experiência e eu acredito no que você vive, Tainá. Eu acredito em você. Eu sei que você, como eu, é uma imperfeita procurando perfeição. Eu sei que você continua procurando Jesus como eu e a gente vai caindo e vai levantando. Gabriel, Então, antes que acabe, eu tava pregando, o ano era 2017, 2018, eu acho, ou era 2017 ou 2018. Tava pregando lá na Madalena, em Recife, numa casa. Chega uma menina chamada Sabrina, que inclusive ela deve estar aí na live. Apressada para ir embora. Apressada para ir embora, arranca um livro de dentro da bolsa. Olha para mim e fala, eu não quero falar nada. Deus está me mandando eu te dar esse livro. Quando eu pego o livro, tá escrito lá, de madrugada, Gabriel Marquim. Eu abri o livro, Sabrina tá falando, foi eu. Sabrina, obrigado, você mudou minha vida. Eu tenho muito que te agradecer, Sabrina. Muito, muito mesmo. Sempre existe uma Sabrina entre um Gabriel e uma Tainá. Pega essa aí. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando eu abri o livro naquela mesma madrugada, para coincidir com o tema do livro, eu abri o livro, eu comecei a ler, eu li ele metade de uma madrugada, Gabriel. Metade daquele livro eu li uma madrugada. Chorando, em Recife. E aí, eu fui no Instagram, postei um story, te marquei, graças a Deus, o Instagram facilita. Verdade. Você respondeu, naquele dia, a gente se conectou, e para você ver que é uma coisa de Deus, a gente está aqui até hoje, e essa amizade, essa unidade vai gerar muitos frutos para a Igreja de Cristo, católica, apostólica, romana, santa, e é uma honra para mim ter uma história tão bonita, né? Porque eu poderia te conhecer de qualquer outro jeito. Então, o conselho que eu diria para as pessoas que estão aqui é: escrevam livros. Escrevam livros. Que bom, que bom. Obrigado mesmo, de coração, Gabriel, pelo carinho, pela generosidade. Obrigado mesmo, minha gente. A gente se encontra de novo, se Deus quiser. Gabriel, ainda vende daquele livro ou acabou? Sim, vende sim. Onde é que o pessoal pode encontrar? Vocês podem entrar no perfil da Comunidade dos Viventes, tá? Vai lá no perfil. No meu perfil, pessoal, tem lá, @Comunidade dos Viventes. Vocês pedem lá pelo perfil da comunidade. Gabriel, é isso. Brigadão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Estamos sempre juntos. Um abração. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, Valeu. beijo. Valeu. Beijo, tchau. Gente, eu tô chocada. Sabe o que é chocada? Agora que o Gabriel saiu pelo menos da tela aqui, eu posso pirar, eu posso surtar. Gente, eu digo pra vocês, acreditem. Acreditem naquilo que vocês carregam. Eu admiro o Gabriel, assim, o Gabriel tá no top 1 das pessoas que eu admiro. E hoje, ele é uma pessoa que faz parte da minha vida e faz live comigo. Então, não desistam. Não desistam daquilo que vocês carregam. Acreditem. Sabe qual é a pessoa que mais pode potencializar o seu ministério? Você mesmo. Eu nunca desconfiei daquilo que Deus tinha me dado. Eu nunca desconfiei daquilo que Deus tinha me entregado. Eu nunca forcei a barra para me aproximar do Gabriel, nem de ninguém que eu sou próxima hoje. Nunca. Anota esse código aí. Pega esse código.
Não force a barra. A menina me deu o livro, a Sabrina me deu o livro, eu peguei o livro, marquei ele no Instagram e pronto, fluiu. Então, não force a barra para ser amiga de ninguém. Seja amigo, amiga de Jesus. E ele vai te aproximar das pessoas que estão ligadas a ele. É o último código. Pega esse código aí e vai ser feliz, porque Deus vai te conectar a pessoas que precisam ser conectadas. Mas acredite acredita em você e naquilo que você carrega. E lembre-se, escreva um livro. Amanhã, 10 horas da noite, eu tenho uma surpresa aqui no meu Instagram. 10 horas da noite eu divulgo como será a semana de lives. Então, amanhã, 10 horas, fica ligado aqui. Beijo.